Tudo bom, Aninha? Saudades! Amanhã a gente renova a saudade. Tá bom. Muito boa noite. Vamos lá, gente. Vamos dando início, então, ao nosso estudo de hoje. A gente começa, então, fazendo a leitura do Minuto de Sabedoria. Vamos lá? E, nada por acaso, tem tudo a ver com a página do Evangelho de hoje, com os parágrafos. Vamos lá. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que noutras horas temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Boa página de hoje, né? Muito legal. Vou pedir Mário para fazer a prece. Pode ser, Mário? Libera aí. Libera aí, tenta liberar. Isso. Perfeito. Tá bom, pedir a Deus que nos ampare nesse momento, que nós possamos ficar em paz, Senhor. Abençoa as palavras do nosso irmão Jorge, de todos aqueles que estão aí, de modo que possamos compreender, possamos ficar tranquilos e receber mais uma vez nessa noite o Evangelho do Cristo, que é o pão da alma. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, que Deus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Mário. A gente está estudando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E hoje, vocês trabalharam lá nas salas, mas o Jorge vai apresentar o estudo principal, né, que é sobre os itens 10 e 11. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, ele vai ler o primeiro e o segundo parágrafos dessa parte do Evangelho. Muito bem-vindo, Jorge. Boa noite, Adriana. Está me ouvindo bem? Tô. Você vai compartilhar ou eu? Não, pode compartilhar aí se você quiser. Só vou pegar minha colinha aqui. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, vamos lá. A gente está no item do muito se pedirá àquele que muito recebeu. Eu vou ler o 10 e o 11. 10. O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade fazer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas 12, versículos 47 a 48. Vou dar uma pausa aqui para comentar o 10. Tem que comentar passo a passo, porque não é tão simples de entender, né? Pelo menos para mim não foi. O servo que souber da vontade de seu amo. Então, são palavras de Jesus. Ele sempre está referenciando a nossa relação com o Pai maior, com Deus, e, ao mesmo tempo, tentando dar uma visão rústica do povo daquela época, a mínima possível que eles poderiam absorver sobre o plano espiritual, né? Sobre a vida após a morte. Então, o servo, na verdade, somos nós. Lembrando que nós recebemos tudo de Deus. Nada é nosso. Já discutimos isso aqui, já conversamos sobre isso muitas e muitas vezes. A vida é uma dádiva. A nossa vida, a nossa consciência, ela veio do pensamento de Deus e o amor em nos criar. Então, o servo poderia ser dito de uma forma mais rude por Jesus, como nós. Nós recebemos o dom da vida, né? O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer, então, quando a gente ganha a dádiva da vida, e a gente começou lá como espíritos simples e ignorantes, fomos nos desenvolvendo, a partir das nossas próprias decisões, o livre-arbítrio,
a gente há de lembrar que a cada encarnação a gente tem um propósito, uma ideia de evolução e a gente carrega uma bagagem de talentos, né? A gente já estudou isso em outra parábola também. Então, até usei uma forma bem rude lá para a Ana entender, conforme eu entendi, a gente pensa naquela pessoa que é muito rica, né? Ela veio à Terra, já nasceu nessa condição, então ele recebeu esse dom de Deus, mas ele recebeu esse dom de Deus para usufruir e dividir entre seus irmãos, pelo menos para, no mínimo, para providenciar um progresso, empregar pessoas, criar empresas, tentar fazer o melhor pela humanidade. Se ele não o faz, porque ele é consciente desse dom que ele recebeu, ele poderá ter que prestar contas. Eu vou falar inicialmente assim, mas o texto fala, será rudemente castigado. Lembrando que Moisés não fez muito diferente lá atrás, né? Moisés, para poder tentar falar com aquele povo ignorante, às vezes ele tinha, ignorante de saber, né, gente? Ignorante de saber. Ele teve que usar palavras mais duras, ele teve que criar uma lei mais dura para manter aquele povo perto da crença do Deus único e daquela ideia oferecida aos judeus na época, né? que trouxe esse conhecimento até nós. Então, quando Jesus fala em castigo, não é que Deus vai nos castigar rudemente. Esse rudemente é aquilo que a gente vai ter que enfrentar na nossa consciência, isso vale para o castigo também, a partir do momento que a gente desperta, porque a gente desperta como Buda, tanto para o bem, como que a gente desperta a nossa consciência para aquilo de errado que a gente fez. O nosso dia a dia não é muito diferente disso. Aqui, agora, como encarnado mesmo, né? Quantas vezes a gente não levantou a voz para o parceiro, foi um pouco mais rude, um pouco mais duro com o filho, com um colega de trabalho, ficou um pouco melindrado no centro espírita, porque não gostou daquela orientação, e depois a gente lembra que isso é infantilidade, que isso é bobeira, mas aí o que dói? A consciência. E aí começa... É por isso que a gente fala tanto em auto-perdão. Acho que Joana de Ângelo entra nisso, o auto-perdão, porque depois vem essa consciência, que essa consciência, a nossa consciência que desperta para aquela infantilidade espiritual, para aquele erro que tanto Emmanuel fala que o erro cria laços de correções duradouras, né? Isso que é o castigo, né? E aí também nesse trechinho do 10 ele faz uma comparação, que a gente pode entender também entre o adulto e a criança no plano físico. Porque aquele que tem essa consciência, e mesmo assim o faz, esse aí realmente terá um castigo maior. Aquele que faz sem saber exatamente o que está fazendo, isso acontece muito com a criança no plano físico, né? A criança faz aquela malcriação, toma aquele ato, quebra uma coisa, mas ela, na verdade, não sabe. Ela está fisicamente em processo ainda de expansão do seu cérebro. Ela não tem essa consciência. Agora, o adulto, né? A criança vai lá e chuta a canela da pessoa idosa. Às vezes é uma brincadeira, ela não tem consciência exatamente do que está fazendo. Pode ser até num ato que está correndo ali, brincando, esbarrou no idoso. Mas um adulto que, por maldade, que não tem paciência com uma pessoa de 90 anos e lá faz uma maldade, como a gente já viu várias vezes na televisão, esse aí será mais cobrado. E, novamente, eu insisto, né? Será cobrado pela sua própria consciência. Né? Maiores contas serão tomadas aqueles a quem mais coisas se haja confiado, sim. E aí eu estava falando com a Ana que eu usei o exemplo do homem rico, mas pode ser do homem com muito vigor físico, do homem inteligente, do homem que tem o dom da palavra, do homem que tem o dom da liderança, do homem que tem uma mediunidade no nosso campo, uma mediunidade diferenciada e não usa isso para o bem, né? Muito foi confiado a ele, então ele vai ter que prestar conta disso. E no 11, o 11 eu entendi muito como um recado de egoísmo, né? Vim a este mundo para exercer um juízo. Não o juiz, separa o mal, vai para o inferno, separa o bom, vai para o céu. Mas o juízo da abertura da consciência. Eu vim a esse mundo para plantar uma semente através do meu evangelho de conscientização. Acordem, né? João Batista e Jesus falavam, né? Arrependa-se, né? Mas acordem para a verdadeira realidade, para a verdadeira vida. E essa discussão
que Jesus coloca ali com os fariseus, de que eles são cegos porque dizem que veem, quando, na verdade, o cego é que vê, é uma questão de egoísmo. O cego que está ceguinho e não vê, ele está podemos enquadrar ele naquela condição de bem-aventurados os aflitos, né? Porque deles será o reino dos céus. Porque ele está passando uma prova ali, né? Por algum motivo qualquer, não vamos aqui julgar o porquê, ele está passando por uma prova. Essa prova está purificando ele, está levando ele espiritualmente, fazendo ele crescer. Se ele passar por essa prova, for um completista, né, com resignação, colherá os frutos. Agora, aqueles que dizem de uma forma arrogante, como os fariseus falavam, eu vejo, é uma coisa que dizer, eu sei tudo. Eu li... Oi? Eu li um capítulo do livro dos Espíritos e sei tudo. Já posso dar uma palestra, já posso discutir com qualquer um, já posso dizer a encarnação de todo mundo. A Adriana foi Joana d'Arc, eu garanto que foi, né? Então, é arrogância isso. Naquela época, eles não tinham nem ideia da ciência, eles não sabiam nem do átomo. Os gregos já sabiam dos átomos, né, os filósofos gregos, mas eles não sabiam de nada, quanto mais entender o mundo espiritual. Jesus, numa conversa, aí me corrija os sábios, eu acho que foi com Nicodemos, ele mesmo falou lá, cara, se você não acredita nas coisas da terra que eu estou te explicando, e do qual é o seu testemunho, como é que você vai acreditar nas coisas dos céus? Então, os fariseus, se colocando nessa posição, se colocavam numa posição de arrogância, como a gente se coloca mesmo. Na família, no mundo corporativo, eu já sei tudo. Não me corrija. Eu já sei de tudo. Quem é você para me corrigir? Não, você é o cego. Como Jesus disse, cego guiando cego. Então, pessoal, foi isso que eu entendi desses 2 parágrafos aí. Agora deixa para os comentários dos meus amigos. Muito bom, Jorge. Excelente estudo, né? Vamos ver aí se a gente consegue entender qual é a vontade do nosso amo. Nós somos servos, né? A gente já tem o conhecimento, mas a gente ainda não consegue praticar. Então, vamos lá. Vamos passar para os grupos, né, que trabalharam nas salas. O primeiro grupo é o Ivone Pereira. O Ivone ficou com o próprio Jorge, com a Sandra e com a Ana. Quem ficou responsável de falar pelo grupo? Eu, Adriana. Bem-vinda, amiga. Olha, obrigado, mas o Jorge falou tudo que eu ia falar, tá? É assim então, mesmo. Filha, então é isso mesmo, mas é a verdade, né, que nós já até estudamos, né? A maior dificuldade do ser humano, quando Deus deu a riqueza, é a tarefa mais difícil, a prova mais difícil. Porque se você não souber usar essa riqueza, né, você pode ser rico, você tem todo o direito de ser rico, mas se você não souber usar, você não está fazendo o que Deus te pediu, né, te deu, né, aquela bênção de você ser rico, para você poder saber usar. Porque a pobreza a gente consegue se equilibrar, a gente não cai, mas se levanta, mas a riqueza não. E conforme o dom, né, não só da riqueza, né, o dom muitas pessoas têm a mediunidade elevada e usam de outra forma, usam para ganhar dinheiro, não, né, aí perdem aquilo que Deus deu com amor, com carinho. Eu fiquei meio perdida, tá? Eu reconheço que eu fiquei, porque o Jorge falou tudinho que eu ia falar, né? Então, quando ele diz aqui o amo, né? Será prudente castigado, mas castigado assim, em perder tudo aquilo que lhe foi dado, né? A gente perde, porque a gente também magoa as pessoas, às vezes, com as palavras. Então, isso também não é o cego, né? Que ele diz, o cego, né? Tornam cegos. Porque a gente também, quando a gente magoa uma pessoa, a gente faz alguma coisa errada, a gente nega alguma coisa, a gente nunca olha para o lado. Às vezes a gente olha
assim, vê que tem uma pessoa, um parente ou um vizinho, um amigo sofrendo, a gente se finge de cego muitas vezes. Às vezes porque a gente não pode ajudar e muitas vezes também porque a gente fica sem saber o que fazer. E sobre, responder se você fizer cego, não tá, a gente, sobre esse pedacinho aqui de você permanecer no pecado. A gente tem que fazer tudo, a gente já tem um entendimento para não pecar. Né? Claro, nós estamos aqui encarnados, provas e expiações, a gente peca todos os dias, mas a gente está se fortalecendo para não fazer isso. A gente está aprendendo, não só aprendendo, né? Nós estamos praticando os pensamentos, tentar ajudar as pessoas Muito bom, Ana. que a gente pode ajudar. E é isso, filha, é isso. Perfeito, muito Eu obrigada. perdido, que eu já lá. Muito bom o comentário. Minha internet está instável, estou sentindo aqui que ela vai e volta. Espero que vocês estejam me ouvindo agora. Ela está indo e voltando a internet, mas vamos lá. Muito bom, Ana, obrigada. A gente continua, então, passando para o Grupo Meimei. O Grupo Meimei ficou com a Olívia e outra pessoa, e a pessoa caiu, aí a Jane entrou e ficou lá com a Olívia, e eu não tinha como tirar as pessoas de outra sala para colocar, então ficaram só as duas lá. Então, a Olívia vai falar pelo Grupo Meimei. Não é isso, Olívia? Isso, boa noite. Obrigada, minha amiga. Hoje eu não pude pedir a ninguém para falar. Boa noite. Bom, o item 10, muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidos àqueles a quem muito foi confiado, nos lembra a urgência que nós temos de nos transformarmos em pessoas melhores. A espiritualidade tem investido maciçamente, ao menos em mim. Frequento esse grupo, assisto a palestra, estou no estudo, eu sei de tudo. Então, não terei desculpas, não poderei dar golpe em ninguém. E, assim, como eu estou usando esse conhecimento? Como eu estou me tornando uma pessoa mais humana? Eu acho que é a coisa que que eu procuro sempre pensar. Eu aprendo com o outro, me conheço através do outro, eu tenho que conviver com o outro. E como é que eu estou fazendo isso? Porque vai ser cobrado, porque eu sei como tem que ser, eu sei as normas todinha, né? Não só nos mandamentos, Jesus venceu isso. E o número 11, quando ele fala, eu acho que ele fala sobre a cegueira espiritual também, porque os fariseus tinham muito blá, 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 mas eram cegos para a vida espiritual. E como nós também, de novo, mesmo blá, 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 a gente assiste, a gente faz, a gente fala, mas será como a gente está praticando isso? Ainda de forma isolada, de forma não reparando no impacto que a gente faz no outro, aquilo que a gente sempre fala, toda vez a gente fala a mesma coisa, competindo, rivalizando, querendo ter razão sempre, isso vai sempre me afastar, quer dizer, de alguma forma, eu estou cega também para o espiritual, porque a vida espiritual é o oposto disso. E eu acho que quando Jesus falou, vim esse mundo para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não vêm vejam, os que vêm se tornem cegos, para os fariseus enxergarem que eles estavam cegos perante a vida espiritual e que realmente que a gente abra esses olhos, torço para que eu consiga fazer isso com vocês. É isso que sobre isso eu conversamos aí, Jane. Muito bom. E praticando, nós já estamos, né, com os nossos, a quem amamos, né? Mas temos que praticar com o inimigo, com os outros também. É a humanidade, com todos. Muito bom, Olívia. Obrigada, minha amiga. Só uma coisa que eu tenho, eu penso. O ser humano só se torna humano praticando com o ser humano. A humanidade a gente não aprende na teoria. Aquilo que o Valdo fala sempre. Não adianta a gente ter várias coisas a gente não praticar, porque a prática de ser humano é junto à humanidade. E aí, como a gente está fazendo isso, né? Eu acho que essa é a pergunta que eu não quero se calar. Quando eu li isso aqui, falei, pô, a carapuça já entrou agora. Para nós, verdade. Só a prática que a gente sente. Não adianta a gente descrever o sentimento, a gente tem que sentir. Isso. Não é? Muito bom, amiga. Vamos lá para o grupo Emmanuel. Ficou com o Evaldo, com o Zé e a Sônia. Bem-vindos.
Quem falará? Boa noite, gente. Bem-vinda. Obrigada. No item 10, o nosso entendimento, nós conversamos bem, né? Ainda mais que estávamos com o mestre Valdo. O mestre Valdo é sempre uma enciclopédia para a gente poder desfrutar. E o Zé também, né? Então, eu estou hoje muito bem. Então, nós conversamos sobre, quando fala muito será cobrado, é como a Ana Ferreira fala sempre, 5 minutos de evangelho já serve para que você não dê desculpa, né? Que a gente seja essa pessoa assim, que vá sempre ao encontro da nossa consciência, tentando se melhorar mesmo, se confrontando todos os dias, porque o Evaldo mesmo falou, já não cabe mais para a gente ficar com desculpas e, diante de algumas situações, a gente se colocar como juiz. A gente tem que entender que a consciência que a gente tem hoje do amor de Cristo, do evangelho, da moral cristã, nos coloca de uma outra forma, sendo que a gente sempre vacila. Então, essa coisa, não adianta o avanço da ciência, não adianta a gente buscar e tentar estudar, se a gente só usa em nosso benefício, se a gente só usa com a mão de ferro para poder julgar os outros, né? E da segunda parte, Adriana, que fala que o pior cego muitas das vezes a gente tem um dom e ser mais cômodo para a gente, pertencer ao mundo e se isentar das responsabilidades. Tipo, ontem eu ouvi uma situação, era mais fácil não ser espírita, né? Para não ter essa consciência, entendeu? Essa consciência de que nós estamos sendo cobrados mesmo, que nós estamos em débito, por isso que passamos certas coisas, mas graças a Deus que a gente tem essa oportunidade abençoada, entendeu? E a gente se colocar mesmo. Claro que, quando fala que vai ter o juízo do mestre, é a nossa consciência mesmo, que nos confronta diante do que a gente já sabe e a gente age na contramão. Então, que a gente tenha essa autoanálise mesmo, de todos os dias buscar esse melhoramento interno mesmo, porque a gente está um pouco distante, mas a gente tem essa vontade, a gente tem essa determinação de, mesmo que seja uma gotinha, que seja um pouquinho, mas que a gente vá adiante e melhore, né? Melhore com a consciência desse dever cumprido. Muito bom, Soninha, muito obrigada. É como a Leiloca fala, a gente está melhorando um pouquinho. Você falou uma coisa importante, né? De ser espírita, seria mais fácil não ser para não ter responsabilidade à consciência, né? Então, já que a gente está no espiritismo, o que a gente está querendo é esclarecimento e não o melhoramento no sentido, se eu não fizer isso, eu vou ser castigado, o medo. Não é, a gente não tem que ter medo, a gente tem que se esclarecer, né, para seguir as leis de Deus. Muito bom, Soninha. Muito obrigada, minha amiga. A gente vai para o Herculano Pires, ficou com Eliane, Iris e Mário. Bem-vindos. Quem vai falar? Adriana, não ficou nada determinado quem ia falar, não, mas... Não, é você mesmo. Falar. É você mesmo. Eu tive dificuldade com esses 2 parágrafos aí. Eu até falei com a dona Iris, e depois o Mário chegou, mas estava travando, e eu não consegui ouvir muito bem. Mas, assim, eu vou fazer uma comparação aqui com um líder numa empresa, né? Muito é dado a ele, muito é cobrado a ele, né? Às vezes a pessoa está lá no cargo de liderança e tem um monte de pessoa almejando aquele cargo de liderança, mas olhando só para a remuneração dele. Mas não olham que para aquela remuneração acontecer, ele tem que dar muito dele, não é só sentar na cadeira e falar assim, agora eu sou líder. Não, muito é cobrado, muito é dado a ele, mas muito é cobrado, né? Eu acho que é isso que Jesus quis falar para a gente. Eu hoje, que eu tenho um pouquinho, um dedinho, assim, a unha, do que conhecimento do que é a doutrina, eu não posso mais falar assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu desconheço o que Jesus, a mensagem que Jesus veio trazer. Eu já conheço, né? 1 milésimo, não igual a vocês, mas 1 milésimo do que
Jesus quis trazer para a gente na palavra. Então, eu tenho a obrigação hoje de me comportar diferente do que eu me comportava há 3 meses atrás. Eu tenho a obrigação de ser mais maleável, de me tornar uma boa ouvinte, de ser mais caridosa. Se eu era, eu tenho que ser mais, né? Porque Jesus está me dando o privilégio de estar aqui com vocês, adquirindo conhecimento, mas ele também vai me cobrar isso nas minhas atitudes, nas minhas ações, né? E no parágrafo 11, eu tive a maior dificuldade foi o parágrafo 11, em que fala sobre os cegos, né? E o Mário ele começou a explicar, e aí, com um pouquinho da explicação do Mário, eu entendi que quando Jesus fala assim, a fim de que os cegos, os que não veem, veja aqui, eu entendi que ele estava falando mesmo de curar o cego, aquele cego da visão. E os que veem se tornem cegos, que são os homens, né? Nós que vemos, que sabemos a lei de Deus, sabemos o que Deus quer e a gente não pratica, né? A gente fica ali se fazendo de cego, igual a Sônia falou. Não quero saber disso aí, não. Isso aí não é responsabilidade minha. Isso daí não sou eu que tenho que resolver. A gente terceiriza, né, as nossas responsabilidades. A gente fica terceirizando a responsabilidade que é nossa. Foi isso que eu entendi. Eu não sei se era essa a mensagem que a dona Iris também queria passar, mas foi mais ou menos o que eu entendi. Gente, desculpa, mas realmente eu tive dificuldade. Falou muito bem, Eliane. Não fica pedindo desculpa, não, para a Jane ficar de zóio em você, porque ela está de zóio em você. Não adianta você ficar pedindo desculpa, não, que você falou muito bem, tá? Obrigada, minha querida. E ontem ela foi mais cedo do que os outros domingos, né? Ela mandou mesmo no meio do domingo, na tarde de domingo. Foi mesmo para a gente já ir dormir, já pensativa, né? Ontem ela estava naquela vibração do calor humano, só trabalhando. Eu acho que foi o calor, Adriana, foi o calor que foi isso ficou mesmo. Com uma sensação de 50 graus. Vamos lá, a gente vai para o último grupo, então, a Bezerra de Menezes, ficou com a Marlúcia, a Martinha e a Regina. Bem-vindas, meninas. Quem vai falar? Marlúcia. Oi, boa noite. Aqui. Boa noite, amiga. Adriana. Olha, nós 3 conversamos muito, eu vou falar pelo grupo. E assim, boa noite. Nós chegamos ao mesmo entendimento as 3, né? Vou tentar resumir mais ou menos, porque todos já falaram muito bem aí, né? Então, assim, aquele que tem o conhecimento, né, das leis divinas e não põe em prática, terá que prestar mais conta do que o homem que errou, que erra, mas desconhece os desígnios do Pai, né? É como muitos amigos aí falaram, a nós já foi apresentado o Evangelho, então a gente não tem mais desculpa, né? Porque quanto maior a oferta recebida, maior será a retribuição, né? Temos que ser gratos, retribuindo com as nossas atitudes. Então, não faz nenhum esforço pelo próximo. E para se modificar, mais culpado é, porque mais meios ele tem de conhecer a verdade. E a ele mais será cobrado, certamente, né? Aí ele vai e cita o caso dos fariseus, que por serem mais esclarecidos, mais culpados eram do que o povo ignorante, pois não eram cegos e, portanto, mais luz possuíam, e menos pecado deveriam ter. E, na verdade, não era isso que acontecia, né? Porque eles eram mais esclarecidos. Aí a gente pode fazer mais ou menos uma analogia com nós espíritas, né? Que nós espíritas devemos estar sempre atentos, pois muito será pedido, porque muito nós recebemos. Recebemos o esclarecimento, recebemos essas explicações diariamente, recebemos os cursos, né? Recebemos essas trocas de experiências. E se você parar para pensar, quando você está na casa trabalhando, seja na sala de cirurgia, seja na corrente, seja no espaço que for, quando você impõe as suas mãos, na verdade, você está doando fluidos.
E você só pode doar aquilo que está sobrando. E se você está doando, é porque sobra em você. É porque você também já está recebendo, né? Então, nós temos um compromisso muito grande com essa questão da doação. Eu acho que é por aí, Adriana. Muito bom. Excelente comentário, Marlúcia. Obrigada por fazer aí a síntese do que Martinha e Regina conversaram com você lá no grupo. Eu agradeço a todos que fizeram o estudo, que fizeram as leituras antes e que acharam difícil, né? Legal ter colocado que achou difícil, estar aqui, né, para tirar as dúvidas. Então, muito obrigada a todos que participaram, em especial ao Jorge, que fez o estudo, e a música... Não, a prece primeiro, né? Por favor, né? Olha aí, a âncora já pulando etapas. Vou fazer a prece final, agora vou pedir Sandra para fazer a prece. Tá bom, amiga? Boa noite a todos. Obrigada, Senhor, por esta noite de vibrações positivas. E que durante, Senhor, esse estudo que tivemos, que nós possamos estar sempre preparados para os nossos desígnios, Senhor. E que possamos também, Senhor, vibrar em positivo para todos aqueles que estão em sofrimento. E que essa noite, Senhor, seja para nós uma tranquilidade, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Sandrinha. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Quando eu li esses parágrafos, eu pensei numa música que a gente repete, né, quando a gente reza o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a vontade do nosso amo, né? Do nosso Pai, do nosso Deus maior. E será que a gente está fazendo a vontade dele? Aí lembrei de uma música de Tim e Vanessa, cantam, né, do Gladstone, que é Assim Seja. Pulei um pouquinho aqui só porque ela está muito grande para a gente refletir. Vamos lá. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja.
pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. É isso aí, gente. Então, quando a gente rezar o Pai Nosso e quando a gente falar essa frase, né, assim seja como a vontade do Pai, que a gente possa refletir e realmente ver se a gente está fazendo a vontade dele em pensamentos e no nosso dia a dia. Beijo no coração de todos vocês. Oi, Rinaldo. Só uma lembrança. Tá? Na questão 621, Kardec pergunta aonde está escrita a lei de Deus, e os benfeitores respondem na consciência. Então, não dá para dizer que não sabe. Não dá para dizer que não sabe. Só dá para refletir se a gente está fazendo aquilo que a gente já sabe. Os meios de acertar. Isso aí, meu amigo. Muito obrigada por corroborar aí no finalzinho com o estudo da gente. Muito obrigada. Adriana. Oi. Quem puder dar uma ligadinha para Marília, é aniversário dela. Já mandei mensagem. Vibrações de luz para Marília. Tá bom. Amém. Beijo grande. Beijo. Boa noite, Beijo gente. no coração. Bem-vinda, Cecília. Beijo. Boa noite. Linda música, Adriana. Boa noite a todos. Realmente, muito boa. Inspirados. Poxa. Um arranjo musical de excelência. Perfeito.